Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa expressão numérica e pergunto para você qual que é o valor dessa expressão. Você sabe resolver? Deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questãozinha aqui. Gente, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que existem alguns elementos importantes nessa expressão que devem ser levados em consideração. E o primeiro deles, que é o mais importante desses aqui, são esses parênteses que aparecem aqui. Os parênteses, gente, eles dão uma preferência para todas as operações que estão dentro dele. Então, a gente deve começar resolvendo dentro desses parênteses aqui. Só depois a gente vai resolver o que está aqui fora, certo? Dentro do parênteses eu tenho uma multiplicação, que é esse 10 vezes o 3 ao quadrado, e como eu disse aqui, 3 ao quadrado é uma potenciação. Então, é ela que a gente deve resolver primeiro. Inclusive, já vou até fazer uma setinha aqui. E 3 ao quadrado, gente, por definição, a gente consegue defini-las por meio de uma multiplicação de números repetidos. Então, vou fazer o seguinte, o 3, que é a base, ele vai se repetir duas vezes, porque o 2, que é o expoente, nos diz que são exatamente duas vezes que se repete esse número. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, no lugar dele, eu vou colocar o 9. Dentro do parênteses, então, vai ficar 10, que eu vou manter por enquanto, vezes o 9, que a gente acabou de encontrar. Tudo isso dividido por 3 termial. Daqui a pouco a gente fala sobre esse termial aqui, tá? Muito bem. Sobrou aqui dentro do parênteses agora essa multiplicação. Então, a gente deve resolver da esquerda para a direita. Na verdade, só tem uma operação, então é ela que a gente vai resolver. 10 vezes 9 é igual a 90. Dividido por 3 termial. Nesse ponto da questão, a gente tem tanto esse termial quanto essa divisão. A gente vai começar decifrando, encontrando o valor desse termial aqui. Inclusive, vou resolver com vocês aqui em cima, com a definição, e depois a gente substitui no lugar dele aqui o resultado dessa operação. O termial, gente, por definição, ele é encontrado a partir da adição de todos os números naturais menores ou iguais ao 3, no caso aqui, que é o número que está sendo aplicado. Caso fosse outro número, a gente encontraria a soma desses números menores ou iguais a esse valor. Então, vamos fazer 3 termial vai ser igual a 3 mais 2 mais 1, certo? Então, isso aqui é igual a 6. Outro exemplo que a gente poderia encontrar, por exemplo, 4 termial. Seria aqui, usando a mesma definição, começando agora no número 4, 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, essa é a definição do termial. Se a gente fizer essa conta, 7, 10. O 4 termial é igual a 10. Teremos mais uma oportunidade de encontrar essa operação aqui nas opções de resposta. Temos o 5 termial, porque daqui a pouquinho a gente vai encontrar esse resultado aqui, tá bom? Vamos agora substituir no lugar do 3 termial o número 6. Então, eu tenho que resolver 90 dividido por 6. 90 dividido por 6 não é uma conta difícil. Isso aqui é igual a 15. Basta você fazer as continhas. Eu não vou fazer para poupar o tempo de vocês, mas o resultado dessa nossa expressão numérica é igual a 15. Eu espero que você já tenha acertado nesse ponto e eu convido você, gente, a tentar fazer junto comigo aqui essas opções para descobrir qual delas que tem aqui o valor 15 para a gente marcar a opção correta que vai nos dar a resposta correta, certo? Temos aqui algumas operações interessantes, tá? Que pode ser que muita gente não ouviu falar. Eu vou fazer com vocês detalhadamente e mostrar tudo o que precisa saber para encontrar esses valores dessas expressões. Começando aqui pelo nosso primorial. O primorial, gente, 5 primorial, esse símbolo de hashtag aqui, ele vai depender de um conjunto de números muito específico chamado de números primos. E você já deve conhecer, porque é um conjunto que a gente vê nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, um conjunto de números muito importantes que tem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. Então, o primeiro número primo é o 2. Inclusive, o 2 é o único primo que é par. Isso é muito interessante, tá bom? Depois temos o número 3, o 5, o 7, 11, 13 e assim por diante. Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele pode construir infinitos números que são primos, que têm essa característica de possuir apenas 2 divisores,
Mas para a gente aqui, esses aqui já são suficientes para a gente poder encontrar o valor desse 5 primorial. Como que funciona esse 5 primorial? A gente vai selecionar nesse conjunto de números primos os números menores ou iguais a 5. Então, primorial é a multiplicação de todos os primos menores ou iguais ao valor que eu estou aplicando até chegar no 2, que é o menor desses primos que existem, tá bom? Então, pegamos aqui o 5, por exemplo, ele vai entrar na nossa multiplicação, o 3 também e o 2 também. Logo, 5 primorial é igual a 5 vezes 3, quase que eu coloquei 4, hein? Vezes 2, só isso. Somente os números primos, tá, gente? 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. 30 é o valor do 5 primorial, não é a nossa resposta, então a gente já pode descartar essa opção, beleza? Vamos para a próxima, o fatorial, que é uma operação que a gente vê na escola, uma das poucas dessas aqui, né? Do primorial, termial, fatorial e fatorial duplo. Essa daqui é a única que a gente vê na escola, tá? Quando a gente aprende a parte de combinação, de parte de permutações, né? De análise combinatória, são aonde aparecem os nossos fatoriais. Então a gente vai fazer o seguinte, o fatorial ele vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5 e para sempre no número 1, tá? Então, em outras palavras, eu vou começar com o número 5, que vai multiplicar todos os números anteriores a ele até chegar no 1, números naturais. 4, 3, 2 e 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa daqui é a definição do nosso fatorial. Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 120, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, aí sim, o 120. Fiquei com 120 na cabeça, que era o resultado, e acabou saindo antes da hora, né? 120 é o valor desse fatorial. Não é a nossa resposta, então a gente pode eliminar também a letra B. O 5 duplo fatorial, que é uma coisa muito parecida com o fatorial, também é muito interessante. Qual que é a diferença entre o duplo fatorial e o fatorial? O duplo fatorial, gente, ele vai ter uma definição definida na paridade dos números. O que que isso quer dizer? Por exemplo, o número 5, ele é um número ímpar. É a paridade dele, ele é um número ímpar. Então, eu vou multiplicar todos os números ímpares menores ou iguais a ele até chegar no número 1, que é o menor ímpar positivo, certo? Em outras palavras, vai ficar aqui pra gente 5 multiplicado pelo ímpar que vem antes dele, que no caso é o 3, e depois temos também o ímpar que vem antes dele, que é o número 1. 5 vezes 3 vezes 1. E 5 vezes 3 é 15, e 15 vezes 1 é igual a 15. E olha que legal, gente. Encontramos aqui uma das respostas, a nossa resposta, na verdade, né, que bateu com o nosso resultado 15. Portanto, podemos marcar a alternativa letra C como resposta. Vamos agora verificar aqui o 5 termial, que aparentemente, pelo que eu estou me lembrando, vai dar um número interessante. Fica comigo para no final até para você aprender como que faz. A gente já fez aqui 2 termiais, tanto o 3 quanto o 4. A gente vai aplicar essa mesma definição no 5 termial. Vou começar então do número 5 e vou somar todos os inteiros positivos menores ou iguais que ele. 4, 3, mais, né? 2 mais 1. E agora é só fazer essa adição toda. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1 é 15. E é isso aqui que eu estava falando para vocês, ó, curiosidade, temos 2 respostas corretas nessa questão. Tanto a letra C quanto a letra D são respostas verdadeiras para essa nossa expressão numérica. Eu tinha pensado em algo diferente, mas acabou me surpreendendo aqui. Tinha esquecido desse duplo fatorial, acabou dando 2 respostas corretas. Não é demais, porque eu pude ensinar para vocês essas 2 operações, e aí é uma coisa curiosa que aconteceu no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus. Qual é o valor da expressão? Temos aqui, pessoal, 6 ao quadrado menos 2, abre parênteses, 8 dividido por 2, fecha parênteses,
Tudo isso elevado ao quadrado. Uma expressão aqui pouco grande, com bastante elementos, e eu convido você a resolver mais essa questão aqui junto comigo. Se você já sabe, deixe nos comentários qual é o seu palpite. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever para você acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias. Se você puder curtir esse vídeo, nunca é demais lembrar, né? Isso ajuda demais, fortalece o meu trabalho. Agora vamos resolver juntos essa questão. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que notar nessa questão é o seguinte: temos vários elementos interessantes e importantes que deve ser respeitada a sua ordem. Por quê? Temos aqui várias operações, né? Potenciação, subtração, aqui temos uma multiplicação e dentro dos parênteses temos as divisões e depois uma potenciação. O que a gente deve resolver primeiro? A primeira coisa que a gente resolve numa questão dessas são os parênteses. Então, tudo que está dentro dos parênteses deve ser resolvido primeiro. Então, temos aqui essa divisão e essa divisão. E aqui uma coisa importante que acontece. Quando a gente tem duas divisões seguidas, né, a gente faz da esquerda para a direita. Então, vou até fazer uma setinha aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer nessa questão é 8 dividido por 2. Olha que fácil. Depois que a gente decide o que fazer, fica muito mais tranquilo. A gente vai agora só seguir as ordens e fazer as operações corretamente. Vou manter esse 6 ao quadrado por enquanto. Menos 2 vezes. Lembrando que quando tem parênteses aqui, né, e o número, eu tenho uma multiplicação, tá? O 8 dividido por 2 é igual a 4. Isso aqui é uma questão de tabuada, né? Você pode lembrar de cabeça, se precisar fazer alguma coisa também, pode fazer a continha aí de qualquer jeito, tá? Desde que você encontre 4, está correto. Depois temos que dividir por 2 e lá no final a gente vai levar isso aqui tudo ao quadrado, tá? Não pode esquecer desse quadrado. Muito bem. Continuando dentro dos parênteses, porque aqui o nosso primeiro lugar, a gente vai fazer 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Vou manter o resto novamente, 6 ao quadrado. Isso aqui é uma coisa muito comum, tá, gente? A gente vai reescrevendo até chegar no final e não ter mais nada para fazer. Na hora que tiver mais somente os números e as operações já forem todas resolvidas. Vezes, agora, ó, 4 dividido por 2 é 2. Como eu resolvi tudo que estava dentro dos parênteses, eu não preciso mais dos parênteses. Então, eu vou agora manter só o quadrado aqui fora, beleza? 6 ao quadrado menos 2 vezes 2 ao quadrado. O que a gente faz nesse momento? Temos aqui 3 operações: potenciação, subtração, multiplicação e outra potenciação que entra na mesma prioridade do que essa. A gente vai fazer primeiro as potências, tá, gente? Primeira coisa é a operação que maior tem prioridade aqui é a potenciação. Então, a gente vai resolver 6 ao quadrado e vamos resolver 2 ao quadrado. O 6 ao quadrado, eu vou colocar aqui em cima para vocês. É muito simples, gente. Basta que você lembre como que funciona uma potenciação. O número que está embaixo, chamado de base, ele vai se repetir em uma multiplicação. Por exemplo, 6 vezes 6. Mas quantas vezes que eu vou repetir esse 6? Exatamente o número que tiver no expoente, que é esse númerozinho que fica aqui. Nesse caso, temos 2, então será 6 vezes 6. Isso aqui resulta em 36. Logo, eu já posso colocar aqui no lugar do 6 ao quadrado esse 36, certo? Para a gente não poder errar. E eu já vou resolver ao mesmo tempo esse 2 ao quadrado. Lembrando que eles estão desvinculados, né? Estão separados, então a gente pode resolver dessa forma. 2 ao quadrado vai ser a mesma ideia. 2 vezes 2 igual a 4. Agora é só substituir no lugar delas aqui, ó. No lugar de 6 ao quadrado, eu vou substituir o 36. Menos 2, que eu não mexi ainda, vezes o 4, que é o 2 ao quadrado. Olha que interessante. Muito bem. Agora temos 36 menos 2 vezes 4. Dentre essas duas operações aqui, a multiplicação deve ser resolvida primeiro. Menos 2 vezes 4. E menos 2 vezes 4 é 8. Então, menos 8, né? Menos aqui, 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 36 menos 8. Excelente. Agora você vai fazer o seguinte: 36 menos 8 é igual a... Se eu tirar 6 fica 30, tira 2 fica 28. Excelente, gente. 28 é a nossa resposta, é o valor da nossa expressão numérica. Vou até fazer um quadradinho aqui. Se você chegou no 28, parabéns, tá bom? Você já conseguiu resolver. Mas agora, como de costume aqui no canal, a gente traz aqui algumas operações para tentar descobrir qual delas que representa para a gente
esse número 28. Você sabe resolver? Vamos fazer cada uma delas e descobrir qual delas que vale esse valor, tá bom? Começando por esse 6 primorial. E aí eu acho interessante porque são operações novas, diferentes, que eu trago para vocês aqui como curiosidade, beleza? O 6 primorial, ele depende exclusivamente de um conjunto de números chamado de números primos. Vou colocar aqui para vocês aqui embaixo os números primos. São muito importantes, são números que possuem apenas 2 divisores, e eu vou listar alguns aqui para vocês. Começando pelo 2, depois o 3, depois eu tenho o 5, o 7, o 9 não é, 11, e assim por diante. 13, 17, tá? Aqui eu tenho alguns números primos. E como que vai funcionar essa construção desse elemento aqui, dessa operação? Eu vou multiplicar os primos que são menores ou iguais ao 6, que está sendo aplicado aqui, né? O valor do primorial. Então eu vou pegar todos os números que são menores ou iguais a 6 e vou multiplicar. O 6 não aparece, então eu vou pegar só os menores, que é 5, 3 e 2. Ou seja, 6 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2. Basta que a gente faça agora essa multiplicação para encontrar o resultado. 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Portanto, o valor de 6 primorial é igual a 30. E não é a nossa resposta. Chegou bem pertinho, né? Mas ainda não é aquilo que a gente procura. Vamos para a próxima, que agora é um fatorial. O fatorial, gente, ele é bem interessante, também vai utilizar multiplicação, mas não vai utilizar os números primos, a gente vai utilizar os números naturais, os números que a gente usa para contagem, né? Como que vai funcionar então? Eu vou multiplicar todos os números menores ou iguais a 4, até chegar no 1. Então vai ser 4, e aí eu pego o antecessor do 4, que é o 3, pego o 2 e pego o 1. Como eu disse, para no número 1, beleza? Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o valor desse 4 fatorial. Se a gente fizer essa multiplicação, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 2 é igual a 24. Não é o valor, mas chegamos perto novamente, hein? 24 é o valor do 4 fatorial, mas não é a nossa resposta. Temos agora uma nova operação, o 5 duplo fatorial. Mas isso aqui será que não funciona da mesma forma? Calculo o fatorial, depois calculo o fatorial de novo? Isso não é verdade. Vou mostrar para vocês como que calcula o duplo fatorial. O duplo fatorial ele tem uma ideia parecida com as anteriores, né? Principalmente a do 4 fatorial aqui, né? Só que ele vai multiplicar não só os números naturais, ele vai ser um outro conjunto de números que ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar os números que têm a mesma paridade que o 5. Em outras palavras, se o número 5 é um número ímpar, ele vai multiplicar apenas os números ímpares, menores ou iguais a 5. Se a gente listar esses números aqui, tá? Quais são os números ímpares? Vou colocar aqui um conjunto ímpar. São eles, além dos negativos, né? Eu vou colocar só os positivos. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Esses são os números ímpares e vou pegar então os ímpares menores ou iguais a 5 e vou multiplicar. 5, 3 e 1. Então, 5 duplo fatorial é igual a 5 vezes 3 vezes 1. Perceba que ficou muito perto do 6 primorial, só que em vez de 2 é 1, né? E então, 5 vezes 3 é igual a 15. Não é a nossa resposta. Vamos então para a última, que provavelmente é ela, o nosso resultado, né? 7 termial. O 7 termial, que é esse símbolo de interrogação aqui, ele funciona de algo muito parecido com o fatorial, só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar os números naturais menores ou iguais que 7. Em outras palavras, 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Olha o tamanho que ficou. Mas aqui, gente, é só adição, então vai ficar facinho para fazer, tá? 7 mais 6 é igual a 13. 13 mais 5 é igual a 18. 18 mais 4 é igual a 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28. 7 termial é exatamente aquilo que a gente queria, 28. Em outras palavras, vou até circular para a gente aqui, fazer um
quadradinho, né, em vez de circular, é a nossa resposta. Portanto, a resposta correta desse desafio, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Se liga nessa questão que eu trago para vocês. Qual é o valor dessa expressão numérica? Temos aqui 6 ao quadrado menos, abre parênteses, 2 ao quadrado, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Percebo que essa questão explora bastante aqui a questão das potências, inclusive potência de potência, que é uma propriedade interessante também, e claro, algumas operações legais que eu trago para vocês aqui nas opções. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo por aqui, tá bom? Eu trago vídeos todos os dias de matemática para vocês. Se você puder curtir esse vídeo também, eu fico muito feliz, fortalece demais o meu trabalho. Agora vamos resolver essa questãozinha explorando um pouquinho aqui de cada uma dessas operações que estão aparecendo aqui pra gente nessa questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar do nosso PENDAS, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é resolver dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses a gente tem uma potência. Mas você pode pensar o seguinte, existe uma propriedade da potência de potência, que é quando eu tenho parênteses e duas potências, né, uma seguida da outra. E a gente pode utilizar essa propriedade para livrar aqui, né, dessa questão do parênteses. E para isso a gente vai multiplicar os nossos dois expoentes. 2 vezes 2. Essa é a propriedade da nossa potenciação. Por que que isso funciona? Porque, olha só que legal. 2 ao quadrado, por definição, é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? E se a gente usar a propriedade da potenciação que envolve multiplicação, a gente conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2. Isso aqui é 4. E de fato, então, 2, se a gente multiplicar aqui em cima, vai ser exatamente esse nosso novo expoente. Então é isso que a gente vai fazer. A primeira potência eu vou manter 6 ao quadrado. Menos, agora depois de executar essa propriedade da potência de potência, vai ficar para a gente 2 elevado à quarta potência, mais 2 elevado ao quadrado, que é a segunda potência, certo? Agora a gente tem 3 potenciações para poder resolver. 6 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 elevado à quarta potência. A gente vai resolver uma de cada vez, lembrando da definição dessa operação, que é muito legal e muito útil, tá? O 6 ao quadrado, ele vai ter o seguinte, eu tenho um valor aqui que é chamado de base, que é esse 6 aqui, e tem um expoente, que é esse númerozinho menor que fica em cima, certo? Então, como que vai funcionar? A base é o número que se repete na multiplicação, e o 2 seria o nosso quantificador, a quantidade de vezes que esse número se repete. Em outras palavras, 6 elevado à segunda potência é igual a 6 vezes 6. E uma outra forma de ler isso, né? 2 fatores 6. Isso que significa 6 ao quadrado. E se a gente multiplicar 6 por 6, é igual a 36. Basta lembrar da tabuadinha, né? 6 vezes 6 é igual a 36. É um quadrado perfeito, nome que ganha aí por causa do expoente ser quadrático, tá? Quadrado perfeito vem do nome da potência de expoente 2, que é o quadrado, beleza? Então, a gente vai ter aqui agora 6 ao quadrado é igual a 36. Já vou colocar o valor dela aqui, tá? Menos o 2 à quarta é mais uma operação envolvendo potenciação, que a gente deve resolver, tá? Vou colocar aqui pra gente 2 elevado à quarta e vamos ver quanto que dá isso. 2 elevado à quarta potência nada mais é do que 2 vezes 2, 2, 2. São 4 fatores 2. 4 por causa do expoente e 2 por causa da base. Se a gente multiplicar, olha lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Excelente! Então, descobrimos que 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Se a gente colocar no lugar dele aqui, ó, 36 menos 16. Já vai facilitando a nossa vida na resolução da nossa expressão numérica, certo? Mais agora o 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, gente, se a gente colocar aqui de vermelho novamente, né? É a mesma coisa que a de cima, só que ao invés de ser 4 fatores, serão apenas 2 fatores. E aí você vai fazer 2 vezes 2. Mas não se confunda, tá? Não é porque tem 2 aqui e 2 aqui que é 2 vezes 2, tá? É uma coincidência, porque é 2 vezes
São 2 fatores 2, então 2 vezes 2 por causa disso, tá? 2 vezes 2, então, será igual a 4, que é o valor da nossa potenciação. Agora, acabou a dificuldade, né? É só fazer subtração. 36 menos 16 é 20. Mais 4, a gente está fazendo 1 de cada vez. E 20 mais 4 é igual a 24. Excelente, gente. Descobrimos aqui o valor de mais uma operação, de mais uma expressão numérica. Nossa missão agora é a gente descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse 24. Será que é o 3 fatorial, o 7 primorial, o 4 duplo fatorial ou 4 fatorial simples? Vamos descobrir? Venha junto comigo para você descobrir qual dessas operações que é o 24. O 3 fatorial ele tem uma definição bem legal, tá? Ele começa o 3 multiplicando por todos os números menores ou iguais a ele, números naturais, tá bom? Então, em outras palavras, numericamente, teremos aqui 3 vezes o antecessor do 3, que no caso é o 2, vezes o antecessor do 2, que aqui é o número 1. Se a gente fizer essa multiplicação, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 é igual a 6. E não é a nossa resposta. Embora a gente já tenha agora descoberto aqui como que funciona esse fatorial, não é uma daquelas opções que a gente procura para poder marcar, beleza? O 7 primorial agora, gente. Esse símbolo de hashtag é o primorial. Para isso, a gente vai precisar de um conjunto de números chamado de números primos, e eu vou listar aqui alguns elementos para vocês primos, tá? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Até chegar no infinito. Esses números são infinitos, mas pra gente aqui, esses aqui já são suficientes para resolver. Como que funciona o primorial? Eu vou pegar todos os números que são menores ou iguais a 7, mas eles devem ser primos e vou multiplicar. Então eu vou circular aqui nesse conjunto todos esses valores. O 7, ele entra na nossa jogada, porque inclui o próprio valor, tá? Depois temos o 5, o 3 e o 2. Então, para montar a nossa questão, a nossa operação aqui, será 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. E se a gente multiplicar, 7 vezes 5 dá 35, 35 vezes 3 dá 105 e 105 vezes 2 é igual a 210. Excelente. Descobrimos o valor dessa operação, mas ainda não é aquela resposta desejada, tá bom? A próxima operação é o 4 duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, ele tem uma definição muito interessante. Eu vou mostrar para vocês como que resolve. Para poder fazer o duplo fatorial, a gente vai multiplicar os números que têm a mesma paridade que o número aplicado. Nesse caso, o que é uma paridade, né? Eu vou explicar para vocês. O número 4 ele é um número par, então a paridade dele é ele ser par. Nada mais a paridade de número nada mais é do que ele ser par ou ímpar. A gente classifica ele dessa forma, tá bom? Então, o 4 sendo par, eu vou multiplicar apenas os pares menores ou iguais que 4. Então, eu vou começar pelo próprio número 4, multiplico pelo par que vem antes dele, que no caso é o 2, e o par que vem antes do 2 é o 0, então eu não coloco o 0 na minha multiplicação. Se eu multiplicar isso aqui, dá igual a 8. E 8 é o valor do 4 duplo fatorial. Parecia que era essa a nossa resposta, mas ainda não é, tá bom? A próxima é o 4 fatorial, e aí sim, essa aqui é mais conhecida. A gente já fez, inclusive, o exemplo com 3, e essa aqui a gente vê na escola, então vamos montar agora essa operação para o número 4. Começando então do número 4, vou multiplicar pelo antecessor dele, depois o antecessor do 2, depois o antecessor do 1. Opa, o antecessor do 2 e para, né? O antecessor do 2 é o próprio 1. 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 2 é igual a 24. E essa aqui, gente, é aquela resposta desejada. A gente queria encontrar esse 24 e encontramos. Portanto, a resposta correta do nosso desafio, a opção correta, né, é a opção letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Um grande abraço a todos.